especificamente minha função como fisiologista, não faz muito tempo, o fisiologista era um indivíduo que ficava praticamente responsável por avaliações específicas e avaliações bioquímicas dentro praticamente de um laboratório. Isso mudou. O fisiologista hoje ele precisa entender de futebol sobre os diferentes aspectos, entender do treinamento que o técnico de futebol está aplicando, porque toda aquela distribuição de carga e todo aquele controle que o fisiologista precisa ter está totalmente relacionado com o que o treinador faz. Muitas vezes, principalmente no período competitivo, o treinador toma conta praticamente da equipe e o preparador físico, o fisiologista, fica com situações pontuais a nível de treino. Então, toda aquela demanda do treinamento a ser aplicado sobre o aspecto técnico e tático, feito pelo treinador, o fisiologista, o preparador físico, precisa entender e precisa discutir com ele se aquela característica de treinamento é adequado naquela sessão de treino ou naquela época da temporada. Estava comentando com o Igor, lá no clube a gente tem eu como fisiologista e 2 preparadores físicos e tem a fisioterapia que está muito engajada com esse processo a nível de treino também. Então, início de temporada e durante a temporada a gente faz algumas avaliações funcionais a nível de qualidade do movimento, faz algumas avaliações também de campo durante todo o processo, durante toda a temporada. A nível de intervenção, como eu falei especificamente, a minha intervenção é na prescrição e no controle do treino, no dia a dia, na sessão de treino. Antes tinha a função a nível de reabilitação inicial, quando o atleta ele lesionava e saía do departamento médico, o primeiro contato era comigo. Hoje, graças a Deus, diminuiu bastante em função do profissional da fisioterapia, que é o Pedro, ele nos auxiliar. Então, aquela reabilitação inicial ele faz, que a gente chama de transição 2, passa para mim e para os preparadores físicos. Então, dentro desse contexto, né, a nível de treino, a gente tem a preocupação de, principalmente no período competitivo, estar mais preocupado com treinamentos que têm como propósito a prevenção de situações de lesões, né, que infelizmente acontece, isso não tem como fugir. O que a gente tenta fazer é minimizar, mesmo porque muitas vezes a gente tem elencos que são limitados a nível quantitativo. E a gente perder um atleta, isso causa problemas para a comissão e para a equipe. Então a gente tenta minimizar esse tipo de situações com treinamentos preventivos, as avaliações que a gente faz no decorrer da temporada para ver se de repente algum atleta tem alguma disfunção, não só a nível de movimento, mas a nível físico, fisiológico. E nesse aspecto a gente tenta direcionar para os preparadores físicos. Hoje a gente sabe que o treinamento, falei ainda há alguns minutos, o treinamento no futebol está muito integrado. Então, o fato do treinador ele estar aplicando um treinamento técnico-tático, ali por trás tem uma demanda fisiológica, que se a gente não tiver um cuidado em saber, em direcionar aquele treino no momento certo, a gente tem problemas. Muitas vezes, quase sempre, aqui, a gente até, esses últimos 2 anos, diminuiu. Eu acho que o América também recebia esse tipo de crítica. O atleta lesionava, culpa da preparação física. Culpa do departamento médico, do departamento de fisioterapia, que não fez o trabalho de reabilitação. E muitas vezes, eu falo por experiência, por estar há mais de 10 anos no futebol, muitas vezes o problema de lesão está relacionado à sobrecarga de treino. E a sobrecarga de treino, principalmente no período competitivo, onde o atleta praticamente não treina, ou quando vai treinar, treina de forma inadequada, e pelo acúmulo de jogos, ele vai lesionar. Então, a gente de alguma forma conseguiu mudar, está conseguindo mudar essa mentalidade, principalmente da imprensa. Tem o pessoal da imprensa aqui, eu estou a cutucar mesmo. A imprensa
tinha esse tipo de conhecimento e achava que era isso, a principal responsável era o preparador físico, ou, de repente, pensando a nível de desempenho no jogo, o time, nos últimos, sei lá, últimos 15 minutos, o desempenho caía. Então, a responsabilidade, a preparação física está ruim. Esse time não treina. Isso não é verdade. Então, muitas vezes, aqueles minutos finais onde o time não está rendendo é em função da sobrecarga. Então, foram semanas mal distribuídas, a nível de periodização, a nível de planejamento, que fez com que naquele jogo eles não rendessem. Ou viagens e viagens. Ou intervalos curtos entre um jogo e o outro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Acredito eu que essa diminuição nesse tipo de questionamento a nível de lesão, a nível de queda de desempenho, deva-se à imprensa hoje estar com um conhecimento melhor, está mais preocupada com isso, em entender um pouco mais de futebol sobre diversos aspectos.